Você tem medo de arrematar um imóvel em leilão judicial que esteja ocupado? Pois é, vamos falar hoje sobre isso. Eu, leiloeiro público há mais de 20 anos, Jonas Rimmer, vocês já me conhecem, minha audiência já tem acompanhado os nossos vídeos, e eu estou aqui com a doutora Michele, já fizemos uma live juntos, extremamente experiente, já vivenciou diversas situações de arrematações, desembaraçou centenas de arrematações de imóveis e vai poder explicar para a gente qual a diferença de você arrematar um imóvel ocupado ou desocupado, se isso interfere de alguma forma na vida do arrematante. E aí, Michele, na sua experiência, com todos esses anos fazendo esse pós-leilão, o que você pode me dizer sobre esse assunto, explicar para as pessoas que estão em dúvida e preocupadas, sempre ligando lá para os nossos escritórios, perguntando, o imóvel está ocupado ou está desocupado? E como se isso fosse algo que interferisse de alguma maneira no resultado do leilão. Bom, então, Jonas, primeiro, muito obrigada por me receber, é sempre um prazer estar aqui com você. Acompanhei sua trajetória desde o início, foi É verdade. Uma trajetória maravilhosa, vi você crescer. E, enfim, vamos lá ao que interessa. Essa questão do leilão. Eu, como advogada especializada em leilão judicial, como você bem sabe, né, atuando também há mais de 20 anos, assistindo os arrematantes, nesse momento pós-leilão, surgem muitas dúvidas em relação ao imóvel estar ocupado ou desocupado. E muitas vezes as pessoas correm para os imóveis desocupados achando que isso vai ser um facilitador, quando isso, na verdade, é uma falácia. Tanto o imóvel ocupado ou desocupado, o procedimento judicial para fazer a desocupação do imóvel é o mesmo. E eu até arrisco a dizer que o tempo que demanda também é muito similar. A única coisa que muda é que, eventualmente, o imóvel vazio, mas veja bem, não é vazio só de pessoas, né? É vazio de bens também. Você vai poupar algum tempo por não ter que contratar um caminhão, fazer a mudança, levar para o depósito público, que é o destino final dos bens móveis deixados no local. Mas, enfim, eu acho que esse vídeo vai ser muito interessante para desmistificar para as pessoas essa ideia fantasiosa de que os imóveis desocupados são infinitamente mais fáceis de serem ocupados pelo arrematante. Primeiro, o arrematante não pode entrar no imóvel sem uma determinação judicial prévia. Claro. O arrematante tem que estar acompanhado do oficial de justiça. É o que traz segurança para ele. Em que sentido? Amanhã depois havia algum objeto lá dentro, alguma coisa. Sim. Mesmo que não houvesse, ninguém vai poder alegar que o arrematante se apropriou daquele bem móvel, né? O suposto bem móvel, um cofre cheio de dólares. Claro, sem uma ordem judicial e alguém com fé pública para certificar que o imóvel está livre de coisas e pessoas, o arrematante não pode tomar a iniciativa de simplesmente entrar lá e tomar posse do imóvel, né? Exatamente. O arrematante não pode, ele tem que ter realmente todo esse cuidado de ter autorização judicial prévia. E eu muitas vezes faço uma analogia. Imagina um imóvel que está alugado e o seu inquilino passa a deixar de pagar os aluguéis e de repente abandona o imóvel. Todo mundo sabe, uma pessoa de senso comum, que ela não pode simplesmente ir lá, por mais que o imóvel pertença a ela, ir lá e entrar no imóvel. Ela tem que entrar com a ação própria e daí ter uma determinação judicial para retomar a posse daquele imóvel. Na arrematação não é diferente. Você arrematou, mesmo com a notícia de que o imóvel esteja vazio, você não pode pegar aquele seu pé de cabra, né, que o pessoal gosta às vezes de usar. Eu sempre falo como advogada, por favor, deixa ele para outros fins, mas não para o leilão judicial. E vamos aguardar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, que já sai a determinação judicial. A gente faz com toda a segurança do mundo, na presença do oficial de justiça, que, como você muito bem falou, tem fé pública, ele vai testar ali a data que você entrou, o estado que o imóvel se encontrava, se tinha bem, se não tinha, que foi retirado, e a partir daí você tem uma posse legal e totalmente segura a partir daquele momento. Ninguém vai poder contestar. E mais do que isso, um documento que vai estar te passando a posse daquele imóvel, para depois você amanhã na light, você poder religar a luz, não pagar débitos pretéritos. Eventualmente, você pode vir a pedir que, claro, depende muito de um processo para outro, mas muitas vezes eu peço para os meus clientes esses débitos de condomínio, de IPTU, que se venceram no curso que entre a arrematação e a emissão na posse, você já deve ter tido contato. Sim. Eu sempre expliquei, porque eu procuro ser muito clara com meus clientes, as pessoas que me procuram, como realmente funciona para não vender uma ilusão. Essa questão dos débitos pós-leilão, ela não é certa, mas muitas vezes a gente consegue. Primeiro depende de haver uma sobra do leilão, né, para ser possível, e segundo, do juízo entender que o débito deve ser pago com o produto da arrematação. Alguns magistrados entendem que sim, outros que não.
Mas o fato é, Jonas, que de uma forma geral, o tempo que demanda para você ter a posse do imóvel é mesmo, esteja ele ocupado ou desocupado. E existem enormes variáveis. Às vezes é muito mais rápido um imóvel ocupado, muitas vezes o oficial vai lá de uma forma... também uma outra dúvida muito recorrente. As pessoas acham que existe um prazo para a pessoa desocupar. Quando o ocupante vai ser ocupado e qual o prazo que ele tem? Não existe esse prazo. Sim. Já sai a ordem, como você bem sabe, de missão na posse para tirar o ocupante. Justamente. Faz então a gente falou sobre arrematar um imóvel desocupado, que de qualquer maneira você vai ser emitido na posse pelo oficial de justiça. Agora, e se o imóvel estiver ocupado? Ou seja, tem uma família lá morando, como funciona isso? A gente não está aqui avaliando a coitada da família, ou o que aconteceu ou não aconteceu, porque na verdade isso é matéria para uma outra live inteira. O fato é que nós vivemos num Estado de direito, um país democrático, que deve se seguir as leis, e se ocorreu o leilão e chegou já nesse momento, é porque houve uma decisão judicial baseada na técnica, no Código de Processo Civil, que é o código de regras e leis que devem ser seguidos, foi decidido judicialmente e agora já está no final, que é o cumprimento da decisão judicial, ou seja, ordem de juiz não se discute, se cumpre, né? Então a gente não está aqui discutindo se é certo ou se é errado, e sim é um fato. O imóvel foi levado a leilão para se pagar uma dívida judicial, por algum motivo, que não compete a gente julgar a pessoa se ela estava certa, se ela estava errada, se ela passou por algum problema, mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, alguém vai arrematar esse imóvel. Ou seja, se você arrematou o imóvel e o imóvel está ocupado, como funciona isso? O que acontece efetivamente na prática, a dinâmica da coisa? Bom, 90% dos meus processos, você sabe que eu atuo em muito. Hoje eu posso te falar tranquilamente, você falou em centenas, mas na verdade eu já fiz mais de 1000 processos de leilão. Já entreguei mais de 1000 imóveis para os arrematantes. Isso é muito bom, porque são experiências e situações que você vive que vai te capitalizando com conhecimento e com jogo de cintura para lidar com determinadas situações. Sim, e experiências únicas, sabe? Cada caso é único, cada pessoa única. Uma das coisas que eu mais gosto de divulgar é justamente poder viver um pouco da história dos meus clientes, estar ao lado deles nos momentos mais cruciais, nos momentos bons, nos momentos difíceis, sabe? Claro. E cumprir o meu papel como advogada. Aliás, não necessariamente... Muito pelo contrário, é aconselhável que o cliente sequer participe dessa fase do processo ou da emissão da posse. Quem deve acompanhar o oficial de justiça é o advogado, não o arrematante. Sim. É o advogado que ele contratou que deve cumprir o mandado de emissão na posse e depois que o imóvel estiver livre, as chaves serão entregues ao arrematante, não é? Sim, eu tento sempre nunca pessoalizar um processo. Às vezes os meus clientes falam, eu posso ir lá conversar com a pessoa que está ocupando. Eu realmente não adoto esse sistema. Não é apropriado. Porque é uma coisa que... acaba tendo um envolvimento emocional. Tanto da parte que não quer sair, quanto da parte que está ansiosa por pegar o imóvel. A gente, como profissional, a gente tem uma atitude muito mais fria, muito mais tranquila para lidar com isso. Na prática, como funciona? O juiz defiro, espeça-se mandado de emissão na posse. Pois bem, por incrível que pareça, é a parte mais rápida, a parte mais enxuta e mais fácil do processo. Você acredita, Jonas? As pessoas realmente, quando me procuram, acham que se emitir na posse é um bicho de 7 cabeças, mas eu te garanto que desses mais de 1000 processos que eu fiz, 90% ou mais, eu coloquei o arrematante na posse muito antes de concluir a todas as demais etapas de transferência de propriedade, de cancelamento de gravames, de pagamento de débitos. É uma parte rápida, quando você vê, já aconteceu. É uma parte muito enxuta. Então, claro, cada caso é um caso, mas no geral, a parte da posse é a parte mais simples. E respondendo a sua questão, independente do imóvel estar ocupado ou desocupado, o caminho que a gente vai percorrer é exatamente o mesmo. Muitas vezes as pessoas ficam frustradas. Poxa, mas o imóvel está desocupado, eu não posso ir lá
falar com o síndico, entrar, não. O certo é, a gente precisa da determinação judicial, precisa do mandado de admissão à posse, precisa da presença do oficial de justiça e precisa fazer essa diligência para abrir. E isso é um ato, assim, de segurança, de legalidade, senão a gente voltaria a viver nas cavernas, né, na barbárie. Então, ocupado ou desocupado, todas essas etapas vão ser vividas, entendeu? Então, essa ideia que as pessoas acham que vão correr para os imóveis desocupados, eles acabam sendo mais caros, você deve sentir isso nos leilões, né? Ou então as pessoas, só compra imóvel que está desocupado. Bobagem. Não há necessidade disso. No máximo, arrisco dizer que em alguns casos, talvez um imóvel desocupado possa significar, não necessariamente, que você vai pegar um processo menos litigioso, mas nem sempre é o caso. Agora mesmo eu estou com um imóvel que está desocupado, está vazio, completamente vazio em Copacabana, e está uma briga danada no processo e o meu cliente ainda não se emitiu na posse. Ao passo que eu tive um imóvel que eu entreguei agora uma semana atrás, que estava ocupado, o oficial de justiça foi lá fazer a diligência, o pessoal já tinha ido embora. Foi a coisa mais fácil do mundo. Eles não querem passar pelo constrangimento de ter um mandado de emissão na posse ser cumprido com a família lá morando. É um constrangimento que é como se fosse um despejo, com direito de uso de força policial e tudo. É muito similar a um despejo. Então, normalmente as pessoas saem, às vezes saem até na véspera, mas assim, eu diria que a grande maioria dos casos as pessoas saem. Quando não saem também eu estarei lá para cumprir minha função, como qualquer outro advogado também que tenha traquejo nessa área vai estar representando o seu cliente, para não colocar o cliente à frente numa situação dessa, porque ele não é um profissional para passar por uma situação dessa. Então, a gente vai lá com a oficial de justiça e faz a desocupação e nunca me senti, nesses mais de 20 anos que eu atuo, ameaçado, alguma situação de perigo, porque já me perguntaram isso, né? Algumas pessoas têm medo, né, de como é que vai ser essa situação, de ir lá, ou de serem perseguidas. Nunca houve nenhum problema. Eu acho que desde que a gente trate todo mundo com respeito, com educação e de uma forma profissional, não há problema algum. E eu sempre poupo os meus clientes de ficarem à frente disso, não por achar que exista algo perigoso para eles, mas sim justamente por uma questão de poupá-los desde uma situação que eles não estão preparados. E eu estou, porque eu já faço há mais de 20 anos isso, entendeu? Mas o meu conselho é esse, Jonas, o imóvel ocupado ou desocupado, o caminho é exatamente o mesmo. Então, as pessoas não deveriam se prender a isso. Sim, é o que eu sempre falo para os arrematantes, para todo mundo que liga. Eu acho que o papel do interessado na compra de um imóvel, ele é avaliar a questão financeira, a questão do investimento, ele ir lá diligenciar no local para verificar qual é a unidade. Talvez ele não vá conseguir entrar no imóvel para ver por dentro, mas pelo menos para ter uma noção de qual coluna que se é virado para o lado de lá ou virado para o lado de cá. E conversar um pouco com o porteiro, porque o porteiro sempre vai saber o valor de quanto foi vendido o último imóvel, se tem um para alugar, se tem um para vender no prédio. Enfim, eu acho que esse deve ser o passo a passo do arrematante, de forma que ele consiga fazer uma conta de trás para frente e ter o valor, o target, até onde ele está disposto a chegar no leilão. Essa parte do pós-leilão, de qualquer maneira, ele vai precisar ter uma assessoria jurídica para o desembaraço, de preferência até antes do leilão, para analisar onde que ele está pisando. Obviamente que se ele estiver arrematando um dos meus leilões, ele não precisa se preocupar tanto. Mas se ele estiver arrematando com talvez um outro leiloeiro, não que eu seja melhor ou pior, é simplesmente porque eu estou disposto a investir numa equipe altamente qualificada, um departamento jurídico de advogadas, né, com 2 advogadas sênior, 2 júnior, tem 2 estagiárias, enfim, e com isso eu me certifico que os meus leilões estão todos corretos, mas arrematando com outros colegas, talvez seja melhor você contratar assessoria jurídica antes do leilão para analisar o processo e certificar que realmente aquele processo está todo certinho, não vai gerar qualquer nulidade. Mas o papel do arrematante é fazer a conta de trás para frente até onde ele está disposto a chegar. Porque quem vai cuidar do pós-leilão é o advogado, que vai cuidar tanto da transferência da propriedade como da transferência da posse, que é a questão
da ocupação do imóvel, seja ele ocupado ou desocupado, tem que se cumprir o mandado de emissão na posse. E são duas coisas, Jonas, só para fazer um esclarecimento até também, que muitas pessoas perguntam, são duas coisas que caminham concomitantemente. Às vezes as pessoas acham que uma depende da outra. Primeiro eu vou ter a posse e depois eu vou ter o título para transferir o imóvel para o meu nome, ou vice-versa. Não, as duas coisas são distintas, seguem caminhos diferentes e são feitas paralelamente. Raros casos que você pode pegar um juiz que condicione uma coisa a outra, mas a grande maioria das vezes, maioria das vezes, você vai fazer as duas coisas paralelas e ao mesmo tempo. Só que uma você vai fazer administrativamente, que você vai, depois de ter o título, você vai levar ele a registro, então já é uma outra etapa que você vai cumprir, já não mais na esfera judicial. E também a etapa da transferência da posse, como você bem disse, que é toda na esfera judicial e talvez por isso seja mais sucinta, porque a gente já mata ali tudo dentro do processo. É muito interessante, eu acho assim, importante as pessoas terem essa informação para cada vez comprarem melhor. Eu mesmo, você sabe, já rematei alguns imóveis e consegui galgar alguns passos na minha vida também investindo nisso, embora eu ame advogar e seja realmente o meu foco principal. Eu acho que foi uma experiência assim, incrível para poder justamente entender melhor o que os meus clientes vivenciam, as necessidades deles, entendeu? Então, Sim. Já tive do outro lado da mesa, até já gravei um vídeo sobre isso, né? Para entender como é que são esses gastos, o que tem que fazer para funcionar. E as pessoas perguntam, como é que eu faço para comprar um imóvel, ter sucesso, ter lucro e ficar feliz? Tem que comprar barato. Às vezes você não consegue alinhar tudo, né? A ação perfeita, o juízo tal, o processo tal, o imóvel assim, desocupado. As pessoas que acham que o desocupado vai ser mais fácil. Às vezes você não consegue alinhar tudo. Então eu acho que o foco principal deve ser no valor final do imóvel, do preço. Eu acho que leilão é para você comprar mais barato do que de mercado. Sim, então você tem que estabelecer uma margem. A não ser que é um caso, como eu já tive, de cliente que falou assim, mas eu quero um apartamento naquele prédio porque meus pais moram lá, já aconteceu até lá em Botafogo, nunca tem para vender e eu quero lá e não importa o preço que seja. Acontece, a pessoa quer aquele imóvel, então vamos lá. Mas assim, tem que estar claro na cabeça o objetivo. A pessoa não pode entrar igual um kamikaze no leilão. Por exemplo, se eu hoje quisesse comprar criptomoedas ou quisesse investir na bolsa, eu teria que pesquisar, procurar alguém que entendesse do assunto, me informar, assistir vídeos como o que a gente está gravando, de pessoas que sabem sobre o que estão falando e também que estão não só preocupadas em convencer você, atrair você para aquilo, mas sim mostrando você, olha, o que nós temos é isso, esse produto aqui te atende, isso aqui é para você. Eu acho, Jonas, que você sempre teve uma preocupação grande como leiloeiro. Infinitas vezes eu já vi você apregoando e você explicando para as pessoas como isso funciona. E poucas pessoas fazem isso. Para que justamente a pessoa não chegue depois e tenha uma frustração. Porque eu já tive clientes de comprar, arrematar no leilão e falar, daqui uma semana o juiz vai me dar chaves. A pessoa não sabe nada, não sabe como é que funciona, entendeu? É uma loucura. A gente sempre se preocupou, desde o início, em passar uma bola redonda para o arrematante. Esse sempre foi um cuidado que a gente teve, porque dessa forma todos vão ficar satisfeitos. A gente vai conseguir apurar o melhor valor possível para a venda daquele imóvel, lembrando que é uma venda forçada, né? Para a venda daquele imóvel, de forma que o credor vai ser satisfeito, vai satisfazer o crédito do autor, se possível, sobrar algum saldo remanescente para o devedor, mas pelo menos encerrar aquela demanda, trazer subsídios para o magistrado, poder finalizar aquele processo, porque o procedimento de leilão foi feito com zelo, com cuidado, e com isso o arrematante, lógico, vai se beneficiar porque ele vai receber um imóvel já bem encaminhado, com tudo praticamente certo, sem a possibilidade de suscitar dúvidas ou nulidades. Essa sempre foi uma preocupação muito grande nossa. Mas fazendo uma analogia, pegando o seu gancho que você falou das criptomoedas ou do mercado financeiro, você sabe que isso é uma coisa que me interessa muito e eu toda hora menciono a questão de investimentos com a questão da compra de imóveis. E da mesma maneira, quando você vai se aprofundando um pouco mais na questão de investimentos financeiros, o que todos os analistas falam, que todo mundo fala, da importância de você diversificar os seus investimentos, ou seja, tem investimentos em várias etapas e em várias situações. E eles devem ser, eu aprendi um termo novo, eles devem ser
descorrelacionados. O que quer dizer isso? Ou seja, se um tipo de investimento vai performar bem, provavelmente o outro não vai, mas se esse não performar bem, o outro vai. Mas que, na média, isso vai trazer um resultado positivo. Fazendo analogia para o nosso mundo de leilões judiciais de imóveis, eu imagino que ninguém deve se basear somente através da experiência de uma única arrematação judicial, porque é um negócio. Eu acho que as pessoas que optam por encarar isso como um investimento, como uma atividade econômica, e você tem tantos clientes que a gente conhece disso, que se tornaram nossos amigos há anos, né? A gente pode mencionar uns 10. Eles não trabalham, só vivem de arrematar. Exatamente, porque se tornou um excelente negócio, tão lucrativo, que não vale a pena ele talvez ter um emprego usual, tradicional, de 9 da manhã às 5 da tarde ou às 6, porque o rendimento que as arrematações judiciais dividido por 12 meses gera para ele é muito mais do que o salário que ele teria num emprego convencional, sendo que o tempo necessário que ele dedica a cuidar desse negócio de arrematações judiciais é mínimo, porque nem se você quisesse, você dedicaria mais do que 1 hora por dia à análise, ao desembaraço, a acompanhar o advogado, a sugerir alguma coisa, ou talvez a cuidar da obra, ou a cuidar da venda do imóvel depois que está tudo bem resolvido. Então, eu acho que o nosso papel aqui é transmitir para as pessoas a tremenda segurança que é você comprar um imóvel através do leilão judicial, número 1. Número 2, o quão vantajoso, o quanto as pessoas conseguem ter de benefício, de ganho, através da compra de um ativo real. O imóvel é um bem de raiz. É um patrimônio. É um patrimônio. E ainda mais num momento tão doido como esse, que ninguém sabe para onde vai a economia, trazendo uma tremenda incerteza e insegurança para as pessoas. O investimento mais seguro. Michele, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, quem tem um imóvel, a pessoa se sente segura. Ele tem vários imóveis, ele aluga um, ele vende outro, depois compra outro. Desde quando? Da época de Roma? Sei lá, antes disso. E o leilão... Né? Desde a época da Bíblia. E até aproveitando esse que é o gancho, eu vou falar uma coisa que hoje mesmo me perguntaram. E se o leilão for anulado? Primeiro, é raríssimo o leilão ser anulado. Eu posso contar nos dedos das mãos as vezes que eu peguei leilão anulado. É dificílimo. O tribunal não gosta de anular leilão. Não quer dar a marcha processual sempre adiante, nunca para trás. Então, o tribunal não se interessa em retroagir e perder tudo que já foi produzido até ali. Então, é uma coisa dificílima. Já aconteceu até de eu avaliar uma questão e falar assim, nossa, não sei, esse leilão está em risco, e pá, o leilão é mantido. E em segundo lugar, caso o leilão seja anulado, o dinheiro volta para os rematante, porque está tudo depositado em juízo. Uma correção que dizem que é magnífica, né? Não que eu seja uma maga das correções, mas o pessoal costuma elogiar. Então, é um negócio que é muito seguro, muito mais seguro do que da Bolsa de Valores. Sim, é um investimento com o capital principal garantido. Exatamente. Agora, é claro, é o que eu falo para todo mundo. Às vezes eu pego meus clientes reclamando, porque demora, porque leva tempo. Gente, nada no mundo é de graça, não existe almoço grátis. O tribunal, ele não vende pela melhor oferta, que é a partir de 50% do valor de avaliação de imóvel. Imagina, é mais que liquidação da Casa Bahia, né? Exatamente. 50% do valor de imóvel, né? Melhor que Black Friday. Melhor que Black Friday. Mas por quê? Ele atrai as pessoas por um processo que elas normalmente não iriam se fosse valor de mercado, valor de cafezinho na imobiliária. Mas, em compensação, a pessoa tem que lidar com uma certa espera, em contratar um advogado, em lidar com o processo. Sim. Mas, assim... Na medida que você contrata a assessoria jurídica correta, você fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. E também que você entenda, né? Que isso que o processo de arrematação, você não vai ter um imóvel na semana seguinte, mas você vai ter um prazo muito mais razoável e risco zero, porque anulou o leilão, você vai ter seu dinheiro de volta. E assim, e ainda digo mais, com base na minha experiência e você na sua, que nós somos quase conterrâneos de leilão, né? Eu ainda me arrisco a dizer que eu comecei um pouquinho antes de você, né? Mas é melhor não fazer essa conta. Verdade. Mas é que eu tive essa alegria de ver você começando, eu nunca vou esquecer. E realmente você
alavancou, assim, foi igual um foguete, sabe? Você foi fenomenal. Que nem eu falei, a gente sempre se preocupou desde o início a passar uma bola redonda para os arrematantes. Mas assim, com base na nossa experiência, a gente sabe disso. Amor, leilão, vai ter seu dia de volta. Que outro investimento você vai ter isso? Não tem. Então, o que eu acho engraçado é que tem uns colegas meus que, em vez de se preocupar em ganhar a vida fazendo leilão, resolveram dar aula de arrematação, né? Como desenrolar a arrematação, sei lá, nem sei o que é o curso. Mas, conforme você falou sobre o mercado financeiro, eu quero fazer uma analogia, porque eu tenho dedicado um bom tempo a assistir lives falando sobre investimentos, sobre tudo que diz respeito ao mercado financeiro. É algo que me atrai, porque eu consigo ter uma boa ideia do que vai acontecer também no mercado de imóveis, que é onde eu estou inserido. E também para que eu consiga ter mais segurança ao fazer as minhas alocações, né, e diversificar minha carteira, o meu portfólio. E os meus assistentes financeiros, eles me falam que eles ficam felizes e gostam de lidar comigo porque, em função de eu ter feito justamente essas lives e cursos e tudo isso, eu me sinto mais seguro de dizer para eles exatamente o que eu quero. Então, referente às pessoas que fazem cursos sobre como arrematar e como participar de leilões, eu acho isso ótimo, porque as pessoas vão se aprofundar um pouco mais no assunto, mas jamais eles podem se iludir que esse tipo de know-how e conhecimento vai ser suficiente para você não precisar de uma assessoria jurídica, tanto antes do leilão quanto depois, porque para você entender 100% sobre o assunto, você vai ter que fazer uma faculdade de Direito, uma pós-graduação em Direito Imobiliário, vai ter que ter cuidado de centenas de arrematações para poder ter uma pequena ideia do que fazer em cada situação. Então, só anos e anos no fronte, na linha de frente, no combate, que vai te dar a boa resposta ou os reflexos necessários para lidar com cada situação. Não adianta se iludir, porque eu mesmo, depois de 20 anos, na verdade são mais de 20 anos, a gente fala 20 anos, daqui a 10 anos a gente vai continuar falando 20 anos, é só não perceber que o nosso tempo está passando, já são 23, não vamos manter 20, que é melhor, né? Eu acho que eu comecei em 98, né? Nem fiz a conta. Exatamente, foi em 98 e foi em final de 98, mas enfim. Tanto mudou de lá para cá, né, Jonas? Depois a gente faz uma live sobre isso, né? É verdade, tem muito assunto. Mudar, né? Como as coisas... A gente começou antes da internet, antes da internet. O meu foi um dos primeiros sites informativos sobre leilão, porque naquela época... a gente está desviando do tema. É muito gostoso falar sobre isso. A gente fala sobre essa questão do progresso, sobre as curiosidades também. Sim, mas voltando ao que eu estava falando, mesmo depois de todos esses anos, até hoje eu me surpreendo com as situações que eu me deparo nos processos e acompanhando sempre o que aconteceu depois do leilão, até hoje eu me surpreendo. Então não adianta as pessoas acreditarem que com um simples curso vai ser suficiente para não precisar da assessoria jurídica para o desembaraço. Eu acho assim, que isso tem alguma certa validade, mas assim, apenas para ter uma fagulha, né? Uma base mínima de como a coisa funciona, informações realmente muito superficiais, mas que depois só com a vivência e realmente com alguém, seja leiloeiro, seja depois com o advogado que for contratar, que já tenha todo um histórico para poder aproveitar essa experiência dela. Assim como o médico, né? Que a pessoa vai no Google, estou com dor de cabeça, quero ver o que eu tenho, vai se medicar. Não, isso não é o caminho certo. Claro. Ela pode ter uma ideia para depois ela procurar o médico, já saber se expressar melhor, saber colocar melhor o que ela está sentindo, mas ela jamais vai se tornar aquele capaz de prescrever o remédio, né? Claro, é como um seguro, que você, na verdade, contrata o seguro esperando não precisar usar, mas se você se deparar com um sinistro, é bom que você tenha o seguro, ou seja, a pessoa está comprando um imóvel, seja lá qual o valor do imóvel, se for 200 mil, 500 mil, 1 milhão ou 10 milhões, que nem a gente tem no nosso site, ele não deve fazer conta ou querer economizar no seguro, que é a assessoria jurídica. A gente espera que o pós-leilão e o desembaraço sejam o mais tranquilo possível. E normalmente mas eventualmente
tem alguma dificuldade, que nem você falou, sempre o processo pega em alguma coisinha. Então, é aí que o papel da assessoria jurídica é fundamental, para trazer a certeza de que realmente vai dar tudo certo. E imagina, se ele não tiver bem assessorado, uma coisa que seria realizada em um par de meses, pode se estender a um ano e meio, e olha o prejuízo financeiro que a pessoa vai acabar tendo porque quis economizar numa assessoria jurídica. Não que eu tenha alguma coisa a ver com isso, porque o meu trabalho para quando lavra o auto de arrematação, ali que encerra o trabalho do leiloeiro. Mas para mim é fundamental que depois dê tudo certo, para que não venham me chatear e para que depois do leilão. As pessoas voltem a arrematar, né? Não fiquem frustradas, né? O que a gente quer é que tenha uma experiência positiva e que depois volte novamente e conforme acontece comigo... E prosperem, né? Sim, prosperem. É o que eu estava falando, que eu muitas vezes no final de semana vou jantar com a minha família e volta e meio alguém vem me cumprimentar ou falar: Jonas, muito obrigado, aquele negócio que eu fiz, aquele leilão, aquele imóvel, foi uma experiência maravilhosa e depois já comprei outro e tudo. Né? Isso acontece com muita frequência, Michele. Eu adoro quando os meus clientes me levam para sair para comemorar. Olha, eu adoro. É um momento assim de muita alegria. Isso não tem dinheiro que compre, sabe? É uma satisfação pessoal enorme, profissional enorme, de conquista. E eu acho que a gente batalha muito por isso. E essa questão dos cursos, né? Eu acho sim que é válido a pessoa buscar as informações, mas elas precisam entender que isso é a ponta do iceberg, o leilão é muito mais que isso. Eu mesmo com esses mais de 20 anos nas costas, estou sempre aprendendo alguma coisa, estou aberta a aprender, cresço como pessoa, com esse contato com os meus clientes que eu amo, que aliás eu sofri muito na privação da pandemia, né? Agora, graças a Deus, está voltando a esse contato pessoal. Eu sou meio assim old school, eu gosto. Imagina o leiloeiro, né? E também, profissionalmente, sempre aprendo, sempre o processo tem algo de novo, algo desafiador. É claro que hoje, com mais de 20 anos, eu vou responder melhor do que quando eu tinha 15, ou 10, ou 5. E daqui 20 anos, quando eu tinha 40, eu vou responder melhor do que hoje. Eu acho que a ideia é essa, você está aberto e você entender que você está aqui para cada vez se aprimorar mais. E então, na hora que aparecem esses cursos também, que oferecem muitos facilitadores, que dizem que leilão é muito rápido, que é tudo fácil, que você vai ganhar dinheiro em 3 meses... Olha, não é assim. Leilão é como qualquer negócio. É uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro, até você viver exclusivamente disso. E você prosperar, e você crescer, enfim, é o que a gente quer, você como leiloeiro, eu como advogada. Mas é importante que você desconfie, igual aquele velho ditado, né, quando a esmola muito, o santo desconfia, porque não existe isso. Primeiro que se realmente fosse isso tudo que as pessoas trazem nesse pacote aí milagroso, elas não estariam ali vendendo, entendeu? Então, eu penso assim, que é importante ter um curso, e até estou prestes a produzir mas para trazer os dois lados da moeda, mostrar a realidade dos fatos, porque para mim é muito importante que antes das pessoas arrematarem, elas entendam como aquilo funcione, para estarem preparadas para o que tem pela frente, se planejarem uma coisa concreta dentro da realidade. Porque aquela pessoa que compra iludido, ela vai só comprar uma vez. O que a gente quer realmente é desmistificar esse mundo dos leilões judiciais, de comprar um imóvel através de leilão judicial. Quanto mais as pessoas entenderem essa oportunidade, conhecerem essa oportunidade, melhor elas vão transitar por esse mundo e tirar o máximo de proveito dessa oportunidade. Aliás, esse entendimento, esse know-how é o que diferencia as pessoas que têm sucesso no leilão. É justamente esse fechamento de contas que você mencionou, para elas verem até onde elas podem ir, né, até quanto vale a pena para elas lançarem no leilão. Também essa pesquisa de mercado fundamental, entender aquele processo, aquele edital, porque não adianta, não existe uma fórmula que vai atender a todos os processos, cada caso é único. Então, como tudo na vida, aquilo requer uma dedicação. E é importante que as pessoas entendam isso. E também que procurem uma assessoria apropriada. Eu como te falei, tenho vários clientes advogados. Não basta ser bacharel em direito para você atuar em leilão. Existem especializações, assim como eu mesma já contratei advogados de outras áreas para me assistirem em áreas que eu não dominava, entendeu? Lógico. Cada um no seu quadrado, é verdade, como o pessoal fala, né? E eu sempre admirei muito esse cuidado que você teve, Jonas, de não só, não, eu tô aqui, eu quero vender, eu quero entregar, eu quero ganhar minha comissão, não. Você sempre se preocupou muito com o arrematante. Acho que foi um grande diferencial seu. Então, Michele,
A gente realmente optou por fazer um investimento na operação, no negócio, de ter um cuidado muito grande, por um lado, na parte jurídica, de que realmente os processos sejam todos corretos, tudo muito bem cuidado, com os devidos relatórios, enfim, tem todo um trâmite interno lá no escritório de como a gente analisa cada processo e depois as advogadas me apresentam o relatório de cada um deles. E com base nisso a gente tem um comitê de tomada de decisão se a gente aprova ou não dá continuidade em andamento a esse leilão, ou se a gente devolve o processo suscitando dúvida. Isso é um Para retificar algum Exatamente, para retificar algo que pode trazer uma insegurança jurídica. Mas, por outro lado, a gente optou por investir muito na popularização das oportunidades. Desde o início, que nem você falou, na época que não tinha, que a internet estava começando, ninguém tinha site. O meu foi praticamente um dos primeiros sites de leilão, porque a gente sempre teve o foco naquele comprador final, aquela pessoa que está disposta a comprar para o uso próprio, ou popularizar a oportunidade, porque no início tinham somente poucas pessoas arrematando e nunca ocorria uma grande disputa nos leilões. Eu estou falando isso porque, na verdade, hoje o nosso site, modéstia à parte, não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que qualquer outro colega, mas é porque eu optei por investir. A gente tem investido muito em marketing, em divulgação, e isso acaba atraindo muita gente para o nosso site, as pessoas visitarem o nosso site e os nossos imóveis. Com isso, acaba tendo uma disputa maior nos nossos leilões e os imóveis acabam sendo vendidos por um valor que, sem margem de dúvida, é o melhor valor possível de se apurar através de uma venda forçada, que é a venda judicial. E com isso, a gente consegue trazer a satisfação de todos os envolvidos naquele processo. E da melhor solução para o litígio. Da melhor solução. Seja o credor, que ele vai receber integralmente o seu crédito e que no processo dele não vai se alongar a discussão de possíveis nulidades de preço vil ou o que quer que seja, porque a gente já teve o devido cuidado. Seja o réu, que ele vai receber lá o saldo remanescente quando tem, mas também não vai ter possibilidade de se insurgir contra qualquer coisa, porque foi tudo muito bem fechado. E o próprio magistrado, porque o seu auxiliar cumpriu bem, o seu auxiliar, longa-manos do juízo, cumpriu bem a sua missão, a missão que lhe foi dada. Confiada, né? Confiada, e isso acaba trazendo uma solução àquela problemática. E eu já tive recentes reclamações a seu respeito. As pessoas falam assim, não quero comprar no Jonas, que é muito divulgado, é muito disputado. Eu faço a minha parte. Não, e eu acho legal, acho que você foi um dos primeiros a colocar anúncios em jornais que atingem o público em geral, né? E não aquele público já especializado em leilão, aquele público que já está sempre em leilão, já conhece. Você trouxe pessoas a quererem se inserir nesse mundo da arrematação. Você democratizou isso. Exatamente. E eu achei isso muito legal, muito positivo. Essa nossa função, essa nossa missão, democratizar o acesso aos leilões judiciais, e é justamente por isso que a gente faz essas lives, para esclarecer as pessoas, para conhecerem um pouco mais, seja fazendo curso, seja somente visitando o site do leiloeiro e escolhendo um tipo de investimento, contratando uma assessoria jurídica, seja lá o que for. Mas quanto mais pessoas conhecerem essa oportunidade, melhor. E assim elas vão, que nem você falou, vão prosperar, vão aproveitar isso como uma forma de fazer negócios e atingir a tão sonhada por todos a independência financeira. Né? Sim, e de forma segura. De forma segura. Entender que o leilão é seguro. É isso aí. Michele, fala pra gente o seguinte, as pessoas interessadas, como fazem para conhecer mais o seu trabalho, entrar em contato com você? Eu sei que você sempre está gravando leitura de editais, você manda mala direta para os seus clientes. Como é que funciona? Onde eles acessam? Então, eu tenho meu site, né, que é www.michelecoachman.com.br. Coachman é o meu nome real, tá? Porque já perguntaram essa fantasia, porque eu sou praticamente uma coach de leilão, né? E eu acho que estava predestinado, que é Coachman, então. né? Então tem meu site e tem meu Instagram, que é Michele ADV Leilões.
E é só vocês me procurarem. Eu procuro realmente passar as informações de uma forma responsável, uma forma cuidadosa, não querer, assim, levar as pessoas à ilusão. Eu quero que o cliente compre consciente do que ele está comprando, saiba o que tem pela frente, fique feliz com o negócio e compre muitas outras vezes. Esse é o meu maior objetivo. Excelente, muito bom. E com a gente é fácil achar, né? É o Rimmer Leilões, seja no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Nós temos também o nosso canal do YouTube com vários vídeos explicando e desmistificando o mundo dos leilões judiciais. E óbvio que o principal é o nosso site, é o rimmerleilões.com.br, onde a gente publica todas as oportunidades de imóveis que vão a leilão por nosso intermédio. Então, não deixem de acessar o nosso site e arremate essa ideia.